Entretanto, é importante lembrar que existem hierarquias espirituais no universo e essas frequências são sintonizadas e existe capacidade de percepção dessas forças ao ponto essas entidades se identificam com essas pessoas pela percepção, pela frequência dessas forças. E essa aproximação, ela é tão visível e essas pessoas começam a receber comandos dessas entidades. Eles são invisíveis porque eles estão numa outra frequência. É uma frequência que os mascara, como o nome os escondem. Quando você emite o nome deles, o nome real, você está emitindo uma frequência. A voz que sai em hebraico é uma frequência. Era como se fosse uma senha. Quando você fala a palavra em hebraico, é como se você estivesse destrancando os cadeados que bloqueiam a visão deles sobre você. Olá a todos, Shalom, como vocês estão? Bem-vindos todos ao nosso projeto Revelando Oculto. Para mim é sempre uma honra poder voltar aqui novamente nessa plataforma. Desde já quero agradecer a todos vocês por compartilhar as nossas aulas e assistir todas elas. E gratidão por todos vocês. E quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, faz o seu comentário. E esteja ajudando o nosso canal para que possamos chegar a mais pessoas que necessitam ouvir estes conhecimentos. Baruch Hashem pela vida de cada um de vocês. Estamos falando sobre o sétimo firmamento. O sétimo firmamento que não há anjos nomeados. Isso é uma expectativa muito importante. Sabermos que no sétimo firmamento não há especificações de anjos que atuam neste sétimo firmamento. Estaremos nós com longos estudos baseados nesses 7 firmamentos e eu quero que cada um de vocês se conectem a esses firmamentos. Como foi explicado na aula anterior sobre os 7 firmamentos inferiores, adentraremos então no sétimo firmamento, que é onde habita o trono da glória, chamado de Kisei HaKavod, que o Sefer Hazim, ele nos traz em detalhes que este sétimo firmamento é de pura luz, 7 vezes maior do que Or Shivi Ataim. E esse sétimo firmamento não há anjos nomeados, somente o Kavod de Hakadosh Baruch Hu. No Sagrado Zohar, Parashat Trumah 152a, é citado sobre o Aravot, o mais alto dos 7 firmamentos, dos Hakim. O Zohar, ele especifica esta localidade sendo o local aonde habita a alma dos justos, dos tzadikim. São almas divinas. No Sefer Yetzirah, capítulo 4, o sétimo firmamento corresponde às 7 letras duplas do alfabeto hebraico, como Beit Gimel, Dalet, Kuf, Pei, Resh, Tav, que também está de acordo com os planetas e também os dias da semana. O sétimo firmamento, ele fecha todo o ciclo da criação. Nós temos a gematria dessa palavra Sheva Hakim, que é 847. Quando reduzimos essa matemática, nós chegamos ao cálculo de 19. Reduzindo mais um pouco, nós temos 1 mais 9, que é igual a 10, que é o número das Sefirot, que também alude também à primeira letra do tetagrama, o Yud, sendo então a 10ª Sefirot que emana do sétimo firmamento para baixo. Ou seja, toda emanação
saindo do sétimo firmamento aos graus inferiores do sétimo firmamento. Através deste alinhamento com as Sefirot, nós temos o alinhamento também com a árvore da vida, com o sétimo firmamento. Sabemos, pois, que o homem é a própria árvore da vida. O homem simboliza metaforicamente a árvore da vida e a Sefirot. Os 7 firmamentos estão acima do mundo de Malhut, o mundo da ação, o mundo da fisicalidade, o mundo do homem racional. Saindo do mundo da fisicalidade, que é o mundo de Malhut, o mundo da ação, o mundo que prende o homem ao seu ego, vaidade e poder. Os 7 firmamentos estão alinhados com a árvore da vida, com as 10 Sefirot. Esta é a ascensão da árvore da vida para os 7 firmamentos. Nós estamos no mundo material, no mundo racional, aonde que só se prova o que é físico. A sua fisicalidade, aonde tudo é comprovado. Mas acima disso nós temos os 7 firmamentos. Mas nós temos a ligação entre Binah, que é o entendimento superior. Quando adentramos a esse 7º firmamento, recebemos então a emanação de Binah, que é o entendimento sobre os 7 firmamentos. Temos uma meditação inicial para receber Binah. Respiramos então 7 vezes. Visualizamos 7 camadas superiores. Recebemos a emanação das camadas de luz que estarão ascendendo dentro da árvore da vida. Medite agora com essas ações superiores. Respire por 7 vezes, profundamente, cada respiração. Pense numa letra do tetagrama por 7 vezes. Cada respiração, medite numa letra do tetagrama. Segundo ponto, medite na canção Ana Berroa por 7 vezes. Assim será visualizado todas essas camadas de luz que ascenderão dentro da árvore da vida. No Zohar Hakadosh, no Hidra Rabbah 128a e 144b, cita sobre o Atik Yomin, que é a face oculta acima de Keter. Acima dos 7 firmamentos há o Ein Sof. Acima do Ein Sof há o Atik Yomin, que é a face oculta. Este é o ancião dos dias, que não é conhecido. Itiad, que é a fonte de toda vontade primordial. E tudo isso está dentro de um texto, dentro do Sagrado Zohar. Está escrito Atik Yomin, Satim de Satimim, La Itiada, Vela Itgale. Temos a gematria da palavra Atik Yomin. A gematria, nós temos o resultado de 21 na sua gemátria. Nós temos então a composição matemática da tríade divina, fazendo então o cruzamento de 696 para 90, que é Tzadik, ou Tessadi, que é justiça, com 786, nós temos o ano 5786, sugerindo então uma revelação no fim dos dias, através da transliteração da palavra Atik Yomin, Satim de Satimim, La Itiad, Vela Itgale. A permutação dessas letras, como Ain, Tav e Yud, Pei, nós temos a permutação da palavra Kaita, que refere também o tempo de colheita profética. Nós temos então o alinhamento com as Sefirot, Atik Yomin, que está acima de Keter, ou seja, Keter de Atzilut, que é a fonte do fluxo, chamado de Shefa, para as 10 Sefirot. Através disso nós temos os 72 nomes sagrados, e dentro dos 72 nomes nós temos um nome chamado, que é a conclusão dos ciclos
que estão ligados à revelação do Ancião dos Dias, através da canção Ana Berroa, de 42 letras, 6 linhas, 7 letras, com 7 atik, que é o oculto entre esses 7 firmamentos, e as 13 ondulações da barba do Ancião dos Dias. No Sefer Etz Haim do Santo Arizal, no Shar Ha-Partsufim, é trazido o nome Arik Aipim, que é a face longa, que está relacionado ao macrocosmo da vontade divina, que abrange Chokhmah Binah e Da'at. Esta é a extensão para a palavra Arikia, do divino para a criação. Nós temos o texto Arik Aipim Hu Hatson Hakadimon Shelo Nitgale Le Enei Hakol. A transliteração para essa palavra é: a grande face é a própria vontade primordial que não se revela aos olhos de todos. A tradução para essa palavra é: a grande face é a vontade primordial de Hakadosh Baruch Hu, que não se revela aos olhos de todos. O Etz Haim do Santo Arizal, ele traz essa problemática enfática de que essa revelação do Ancião dos Dias, ou a grande face, não é revelada a todos os olhos humanos. Existe sim uma resposta para tudo isto, e esta resposta está que nem todos estão preparados para receber esta emanação divina. O grande fato de adentrar nesse nível e grau espiritual, deve haver kavaná, pureza, intenção de buscar a revelação da grande face de Hakadosh Baruch Hu neste 7º firmamento. Passamos do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º firmamento. O 7º firmamento é o próprio fluxo da emanação divina que desce de cima para baixo, banhando os firmamentos inferiores até chegar no mundo de Asiar, o mundo de Malhut, banhar o mundo de Malhut de sabedoria, de Binah, mas nem todos estão preparados para receber esta emanação. O fluxo acontece diariamente, mas poucos recebem esse fluxo divino, porque a face do Ancião dos Dias não pode ser revelada a qualquer olhos. Isso implica nas condições espirituais e intelectuais de cada um. A busca sobre o oculto não é para qualquer pessoa, pois existe o homem racional no mundo, a que esse homem somente acredita quando os seus sensores humanos são capazes de captar, sentir. Somente saindo desse grau racional humano para ter esse contato espiritual com 7 firmamentos. O Arizal traz também sobre o Tzimtzum, que é a própria contração do Ein Sof, do infinito, que contrai a sua luz infinita para criar um espaço vazio chamado de Halal Panui, onde o mundo infinito pudesse existir, através da emanação do Criador. Há uma permutação dentro da palavra a grande face é a vontade primordial que não se revela aos olhos de todos. Temos a gemátria de 422. Nós temos a mistura dos 72 nomes e a gemátria é 364. Então temos o ano 5786, que simboliza a revelação da face divina nos tempos, nos dias finais. Juntando o texto em hebraico, cruzando com 72 nomes sagrados, nós temos a revelação da face divina nos finais dos dias. Este ato de profecia já está se cumprindo nos nossos dias atuais. A face oculta do Ancião dos Dias já está se revelando. Estamos chegando no estágio de que esse fluxo divino que sai do 7º firmamento e banha todos os 6
firmamentos inferiores, chegando ao mundo de Asiá, o mundo de Malhut, banhando cada um que está buscando as revelações do oculto. Este é um processo cósmico que implica porque o nosso mundo contém todo o mal, que é esse desequilíbrio que estamos tendo nos dias atuais através do exílio, e porque é necessário o tikkun, a reparação, para recebermos esta emanação e para que a face oculta seja revelada nos nossos dias, que através desse conhecimento atraímos Mashiach para os nossos dias, para que possamos sair do exílio o mais rápido possível. Agradeço a todos vocês. Estaremos na próxima aula trazendo mais Kabbalah dentro desse aspecto sobre o sétimo firmamento. Agradeço a cada um de vocês, convido vocês para a próxima aula. Shalom a todos, Lehitraot e tudo de bom. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, asher kiddushenu b'tzmotav v'tzivenu kol haTorah. Entretanto, é importante lembrar que existem hierarquias espirituais no universo. E essas frequências são sintonizadas. E existe capacidade de percepção dessas forças ao ponto essas entidades se identificam com essas pessoas pela percepção, pela frequência dessas forças. E essa aproximação, ela é tão visível e essas pessoas começam a receber comandos dessas entidades. Eles são invisíveis porque eles estão numa outra frequência. É uma frequência que os mascara, como o nome os escondem. Quando você emite o nome deles, o nome real, você está emitindo uma frequência. A voz que sai em hebraico é uma frequência. Era como se fosse uma senha. Quando você fala a palavra em hebraico, é como se você estivesse destrancando os cadeados que bloqueiam a visão deles sobre você.